E se a nossa forma de entender a medicina ainda estiver incompleta? E se, além da biologia que a gente consegue ver e tocar, existe um campo de informações que define a nossa saúde muito antes de qualquer sintoma físico sequer dar as caras? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar de cabeça exatamente nessa ideia. O que vamos ver aqui é uma mudança de paradigma, uma virada de chave fundamental. É a proposta de deixar de olhar para o corpo como uma máquina que quebra e precisa de conserto e passar a enxergá-lo como um sistema de informações, que pode simplesmente sair de sintonia. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. De um lado, na esquerda, a abordagem clássica. A gente foca nos sintomas, no dano físico que já aconteceu. É uma medicina reativa. Do outro lado, à direita, a gente tem a proposta da psicofísica quântica. Ela não espera o problema aparecer. A ideia aqui é ser preditiva, é ler os campos de informação do corpo para detectar a desordem, que é chamada de entropia, muito, mas muito antes dela virar uma doença de verdade. Ok, então se o corpo é um campo de informação, que meio transporta essa informação toda? Como ela viaja? É aqui que a gente entra no coração dos princípios científicos por trás dessa visão. A resposta, de acordo com a teoria de Asimov, seriam os campos de torção. Para entender, imagine que toda partícula do universo tem um tipo de rotação, um spin. Asimov teorizou que essa rotação de todas as partículas juntas gera um campo tão fundamental quanto a gravidade ou o eletromagnetismo. E mais, ele postulou que esse campo seria a base física da própria consciência, o tecido que conecta tudo. Esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar a coisa toda. A gente vê como diferentes tipos de polarização criam as forças que já conhecemos. A polarização de carga, por exemplo, gera o eletromagnetismo, o campo E. A polarização longitudinal estaria ligada à gravidade, ou G. Mas é a polarização de spin, essa rotação transversal, que gera algo totalmente novo, o campo de torção, ou S. É uma força diferente, mas que, segundo a teoria, está toda interligada com as outras. E as propriedades desses campos são impressionantes. Eles viajariam bilhões de vezes mais rápido que a luz, não poderiam ser bloqueados por barreiras físicas e, o mais importante para a nossa discussão aqui, eles teriam uma capacidade direta de organizar a matéria biológica. É como se fosse a comunicação instantânea do universo. Certo, a física é fascinante, sem dúvida. Mas como é que isso se traduz num diagnóstico prático? Como a gente consegue ler esses campos de informação para de fato entender a saúde de alguém? A chave, segundo a teoria de Nestelov, está na entropia. Pensa assim, sistemas saudáveis, tipo uma célula, trocam informações de um jeito organizado, coerente. Mas quando essa estrutura começa a falhar, ela perde essa organização. Essa desordem não some no ar, ela é emitida como um sinal de entropia. Nesse modelo, a doença é, na sua essência, um aumento dessa desordem informacional que pode ser medida. E o mais incrível é que essa tal entropia pode ser mapeada. Esse espectro mostra exatamente como essa desordem informacional vira uma escala de diagnóstico. Ela vai da classe 0, que seria a frequência celular perfeita, até a classe 6, o dano irreversível, a entropia máxima. O que era invisível se torna visível e classificável. Tá bom, se os campos de torção são como as ondas de rádio do universo, qual seria a antena no nosso corpo que sintoniza essa estação? A resposta, ao que tudo indica, estaria no nosso próprio código genético. A pesquisa de Pepe Gariev sugere que o DNA não é só um manual de instruções genéticas. Ele funcionaria também como um biolaser holográfico. Basicamente, uma antena biológica capaz tanto de emitir quanto de receber informações direto do campo de torção. Então o DNA teria um papel duplo. Como receptor, a sua estrutura em hélice parece ser perfeita para captar informações desse campo. E como emissor, ele gera os próprios sinais, como um biolaser. E talvez o mais intrigante de tudo seja esse conceito de memória espectral. A ideia de que o DNA pode deixar um rastro de informação, uma espécie de fantasma energético, mesmo depois de ser fisicamente removido de um lugar. Ok, então a gente já tem a teoria montada. Campos de informação, entropia sendo um sinal de doença e o DNA como nossa antena biológica. Agora, vamos ver como a tecnologia do sistema não linear, o NLS, tenta colocar tudo isso em prática. O primeiro passo é sintonizar a frequência do cérebro. Sabe, no nosso estado normal, acordado, em ondas beta, a nossa mente analítica está no controle, filtrando tudo. A tecnologia NLS busca induzir um estado de ondas θ, que é o mesmo estado de sono leve ou de meditação profunda. A teoria diz que, nesse estado, o nosso filtro analítico dá uma baixada, permitindo que a consciência e o subconsciente acessem o campo de informações de forma mais direta.
E como se induz esse estado? É aí que entra o tal defeito Cadistor, que está ilustrado aqui. Vamos seguir o caminho. Primeiro, um laser emite um feixe de luz. Esse feixe bate num cristal semicondutor que modula a energia bem na frequência das ondas θ. Depois, um ressonador filtra qualquer ruído, deixando passar só informação pura. O resultado é a emissão de uma onda de torção limpa, direcionada à pessoa, para ajudar a fazer essa sintonia fina com o campo de informação. Uma vez que essa sintonia é estabelecida, o sistema precisa escutar a resposta. O sensor de gatilho é uma antena supersensível calibrada para detectar justamente as flutuações bem fraquinhas que o corpo emite, os sinais de entropia. Ele consegue pegar esses sinais que estão acima do ruído magnético normal do ambiente e transformar tudo em dados digitais. E tudo se encaixa nesse circuito de biofeedback duplo. É um loop, uma conversa entre 3 elementos. O computador manda um estímulo, o subconsciente da pessoa reage a esse estímulo, emitindo sua própria resposta. E aí vem a parte mais interessante. O cérebro do operador do sistema entra em sincronia com o da pessoa, funcionando como um amplificador biológico do sinal. Por fim, o sensor de gatilho capta essa resposta combinada e manda de volta para o computador analisar. É um diálogo em tempo real. E vale dizer que essa tecnologia não é só teoria. Lá em 2003, o Vladimir Nesterov e o Anatoly Akimov receberam a patente americana para este sistema. O grande avanço validado foi justamente o uso combinado de um operador e um sensor para conseguir capturar respostas celulares nesse nível quântico, sem a interferência da mente consciente. Então, o ponto central de tudo isso é que, quando a gente junta todas essas peças, emerge um modelo completamente novo para entender e, principalmente, para mapear a saúde humana. A matriz unificada da psicofísica resume bem a história toda. No nível macro, o universo guarda a informação. No nível micro, o nosso DNA funciona como uma antena para acessar esse campo, e a doença cria ruídos, ou vórtices de entropia. E no nível da tecnologia, o sistema NLS entra para sincronizar o cérebro e ajudar a decodificar essa entropia. E essa imagem aqui bota um ponto final na comparação. Na esquerda, um exame reativo, como um raio-x. Ele vê o dano depois que ele aconteceu. É um fato da estrutura. Na direita, um mapeamento informacional NLS. Ele não olha a estrutura, ele olha a informação, buscando ver a tendência de um problema ainda na sua fase inicial, antes da degeneração física. No fim das contas, a grande mensagem que fica é esta. O corpo não é só matéria, não é só um conjunto de órgãos. Ele é uma rede complexa de informações que está o tempo todo ali, só aguardando para ser lida. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se realmente for possível aprender a ler essa rede de informações do corpo de forma tão precisa, quais são os limites? O que mais a gente seria capaz de entender e de ler?